Quero ouvir vozes de anjos no céu cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou, grande eu sou. Quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou, grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, o 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 grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou, grande eu sou, o grande eu sou, grande eu sou. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, porque na menção do teu nome, Jesus, o inferno estremece, e os demônios fogem. Não há outro nome além do teu nome, Senhor Jesus. E nós
nós sabemos, nós cremos, temos a certeza de que o Senhor está sempre conosco. Te louvamos nessa manhã, Senhor. Sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença seja em ti e te segue onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vida, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, ele é por ti, ele é por ti, ele é por ti, ele é por ti.
e não contra nós. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua bênção, Deus, nas nossas vidas se estende por gerações. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu és um Deus de milagres, tu és um Deus de promessas. Nós te louvamos, ó Deus, porque só o Senhor merece. Nós te louvamos porque só o Senhor é Deus. Continua falando aos nossos corações, ó Deus. Nos lembra, Senhor, dessas verdades que acabamos de cantar. Que não há outro nome além do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor está sempre conosco. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te amamos. Em nome de Jesus nós oramos. Olá a todos vocês que estão aqui conosco, participando desse culto tão inspirador. Eu quero tomar esse momento, essa palavra, para agradecer a vocês. Vocês têm conhecimento de que eu fui pego de surpresa, né? Nós fomos pegos de surpresa com uma pneumonia assim do nada. Mas que bom, graças a Deus, o atendimento médico foi bastante eficiente e com a graça de Deus, já no próximo domingo, dia 9, se Deus quiser, nós vamos estar juntos no nosso culto, não só presencial, mas também nos nossos cultos online. Mas quero agradecer as suas orações, agradecer as palavras de encorajamento, agradecer o seu cuidado. Tá? E hoje nós temos, como no domingo passado, o privilégio de ter conosco esse homem de Deus, esse companheiro, o reverendo Moura Gonçalves. Ele é um amigo pessoal, alguém de muita confiança. E ele vai estar mais uma vez trazendo uma palavra para nós. Ouça e seja abençoado bastante. Queremos também agradecer a vocês pelo investimento continuado nos nossos ministérios através das suas ofertas, dos seus dízimos, das suas ofertas. Muito obrigado também pelo seu investimento no Fundo de Benevolência. Tem sido uma bênção, nós temos podido abençoar tantas famílias, porque você tem sido fiel a Deus e tem seguido a direção dele no seu coração. Que Deus os abençoe e que nós vamos estar juntos muito breve, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, meus queridos irmãos. É uma honra novamente assumir esse púlpito. Quero saudar a todos vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vos saúdo nesse nome precioso e em nome também da vossa igreja, querida igreja CCP, e do vosso digníssimo pastor reverendo Renato Bernardes, que declinou nesta manhã, na minha pessoa, a responsabilidade de vos trazer a mensagem do Senhor. Outros irmãos e amigos irão certamente em outros dias, outras oportunidades, acessar o vídeo e então, conforme você estiver abrindo esse vídeo numa manhã, numa tarde, numa boa noite, então seja bom dia, seja boa tarde, seja boa noite para você, para a sua família. Quero começar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, separamos para a Tua glória esses momentos. Em Teu nome, nós abençoamos todas as pessoas que estiverem sintonizadas, que estiverem atentamente na frente da tela das Suas televisões, buscando Te adorar, juntamente com estes jovens do louvor e também sequiosos pela Tua palavra. Nesta hora, eu suplico que estas sejam casas de paz permanentemente, que os relacionamentos sejam santificados pelo Teu Filho Jesus e que estas casas estejam em absoluta tranquilidade e que a Tua paz seja sentida por cada pessoa que entrar por essa porta. Nós santificamos também todos os amigos dos nossos irmãos e suplicamos que esses vírus terríveis estejam bem longe de nós. E apressa, ó Senhor, nós te imploramos o momento da descoberta de uma vacina e que as nossas vidas voltem ao normal, meu Pai. Tenha compaixão de nós, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vou me servir de 2 textos bíblicos nesta manhã. O primeiro texto é o Salmo 24, somente o versículo 1, que vou ler agora. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Faça o favor de abrir a sua Bíblia agora na segunda passagem bíblica, Evangelho de João, capítulo 6,
versículos 1 até 15. Passo a ler. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um receber um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam ali assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amados irmãos, é meu desejo raciocinar juntamente com vocês, expor nesta manhã: você não é só mais um no meio da multidão. Esta é a minha proposição, o meu tema. Você não é só mais um no meio da multidão. Se estivéssemos numa conferência e tivesse que dar um tema mais técnico, eu daria o tema de a mordomia dos talentos. E é sobre isso que eu quero falar e quero lhe comprovar, assim Deus me abençoe, que você não é só mais um no meio da multidão. Quero trazer algumas informações introdutórias. De acordo com o Salmo 24, versículo 1, que nós lemos: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. O primeiro casal, nós sabemos que recebeu de Deus um mandato para exercer domínio sobre as coisas que o Senhor havia criado, a partir de Gênesis, capítulo 1. E desde então, também nós somos mordomos de Deus. O que é que isto significa? Somos administradores de tudo o que Ele confiou aos nossos cuidados. E pensando na ideia de que você não é só mais um no meio da multidão, eu quero te convidar para assistirmos juntos a um vídeo agora. É de uma canção cristã, naturalmente, muito inspirativa. Assistamos juntos. Era só um menino entre a multidão que seguia Jesus, com o lanche na mão, acompanhado da mãe que o conduz.
Os discípulos chegaram e falaram com o mestre em particular. Despede a multidão para que comprem comida para se alimentar. Jesus fala que é importante que todos não saiam dali, e manda alimentar a todo o povo que estava ali. Os discípulos falaram: Senhor, nós não temos nenhuma condição, não temos dinheiro e não temos pão para alimentar a grande multidão. Mas tinha um menino quieto e caladinho, que tinha em sua mão 5 pães e 2 peixinhos. Um menino comum, como um outro qualquer, mas pra Jesus fazer não precisa ter nome, ele usa quem quer. Na lógica humana é pouco alimento, mas na mão de Jesus é só por pouco tempo. Se pra um homem é pouco e não vale, mas para Jesus é suficiente pra fazer milagre. O mestre pega o pão e o peixe, ora e agradece. Senta o povo na grama, os discípulos levanta e a eles o servem. Quando tirava o pão, já tinha lá 2 pães. Quando tirava o peixe, já tinha lá 2 peixes. O povo não sabia se chorava ou se comia. Era tanto alimento que a multidão repetia. Era tanta glória que invadia aquele lugar. Eu sinceramente desejaria estar lá. Se para os discípulos o lanchinho não serviria, mas pra Jesus 2 peixes é muito peixes e 5 pães é padaria. Talvez hoje você se ache que é só mais um entre o povo, que ninguém te viu e nem percebeu que você estava aí. Na verdade você só veio com o intuito de adorar, mas na realidade o intuito de Deus é querer te usar. Pois há muitos que estão com fome, com sede de ouvir a palavra, e o mestre procura aquele que tem algo pra mostrar. O povo despreza e fala que você não tem condição, que o que você tem não dá pra nação, e você se esconde entre a multidão. Mas hoje ele te viu, foi, e mandou te chamar. E se você não vir, ele vai te buscar. Você não é comum, tem algo a mostrar. E o mestre quer te ver, quer te encher, quer te usar. Pra muitos você é nada, é uma pedra na estrada, é mais um na multidão, sem serventia pra nada. Mas na mão de Jesus você é muito, é uma bala engatilhada. O mestre vai pegar o pouco que tu tens em ti e vai multiplicar, capacitar, vai sacudir. Quando abrir a boca, o coxo vai andar. Quando louvar o hino, o mundo vai falar. Enquanto tudo é glória, algo vai acontecer. A glória vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. A glória vai descer, vai descer, vai descer. A glória vai descer, vai descer, vai descer. A glória vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. Através de ti Deus vai fazer tantos milagres. Serás alimento de Deus para as cidades. Mostra o que tu tens e recebe uma nova unção. Pois hoje Jesus é Jesus e você nessa história é o menino do lanche dessa multidão. Deixa ele te usar. Muito bem. Essa canção certamente abençoou a sua vida, abençoou a minha também. O menino e a multidão. Chama a sua atenção para algumas passagens dessa música. Era só um menino entre a multidão que seguia Jesus, com o lanche na mão, acompanhado da mãe que o conduz.
Os discípulos chegaram e falaram com o mestre em particular: despede a multidão para que comprem comida para se alimentar. Jesus fala que é importante que todos não saiam dali e manda alimentar a todo o povo que estava ali. Os discípulos falaram: Senhor, nós não temos nenhuma condição, não temos dinheiro e não temos pão para alimentar a grande multidão. Mas tinha um menino, quieto e caladinho, que tinha em sua mão 5 pães e 2 peixinhos, um menino comum, como outro qualquer. Mas para Jesus fazer não precisa ter nome, ele usa quem quer. Na lógica humana é pouco alimento, mas na mão de Jesus é só por pouco tempo. Se para o homem é pouco e não vale, mas para Jesus é suficiente para fazer o milagre. Mais adiante, na música excelentemente apresentada por estes irmãos, esses jovens que cantaram são irmãos lá de Pernambuco, e chama a minha atenção a mensagem missionária lá mais na parte final da canção. Talvez hoje você se ache que é só mais um entre o povo, que ninguém te viu e nem percebeu que você estava aí. Na verdade, você só veio com o intuito de adorar, mas na realidade, o intuito de Deus é querer te usar. Pois há muitos que estão com fome e com sede de ouvir a palavra, e o mestre procura aquele que tem algo para mostrar. O povo despreza e fala que você não tem condição, que o que você tem não dá para a nação. E você se esconde entre a multidão, mas hoje ele te viu e mandou te chamar. E se você não vir, ele vai te buscar. Você não é comum, tem algo a mostrar. E o mestre quer te ver, quer te encher, quer te usar. E ainda mais abaixo, já bem no finalzinho da canção, o mestre vai pegar o pouco que tu tens em ti e vai multiplicar, capacitar, vai sacudir. Quando abrir a boca, o coxo vai andar. Quando louvar um hino, o mudo vai falar. Enquanto tu der glória, algo vai acontecer. A glória vai descer, vai descer, vai descer. Serás alimento de Deus para as cidades. Mostra o que tu tens. Recebe uma nova unção, pois hoje Jesus é Jesus. E você nessa história é o menino do lanche dessa multidão. Deixa ele te usar. Deixa ele te usar. Deixa gravar aí, em alto relevo, em baixo relevo, com o relevo que você permitir, o Espírito Santo, esta ideia. Deixa ele te usar. Então você sabe que nós somos administradores, mordomos de tudo que o Senhor nos dá. E realmente tudo que nós somos e tudo que nós temos não é nada de nós mesmos, mas recebemos do Senhor. Recebemos do Senhor a vida, recebemos do Senhor a proteção à vida, a sustentação da vida. Para isso o Senhor nos dá dinheiro, o Senhor nos dá tempo para administrar. Então, enfim, nós somos talentos também. Às vezes esquecemos disto, queridos. Também somos administradores dos talentos, das capacitações especiais que o Senhor nos dá. O talento pode ser definido como uma aptidão natural ou uma habilidade adquirida. Em qualquer dos casos, a fonte sempre é Deus, pois mesmo para a aquisição destas habilidades, nós precisamos usar a inteligência e os recursos que Ele coloca à nossa disposição. Quer queiramos, quer não, em tudo nós dependemos do Senhor. E quando estes talentos, quando estas capacitações específicas, nós colocamos à disposição do reino de Deus, os resultados podem ser multiplicados, como nós vimos neste texto e também esta música trouxe para nós. O foco, o centro nesse texto que nós lemos, a segunda passagem bíblica, é a generosidade daquele rapaz, daquele menino que colocou à disposição de Jesus 5 pães de cevada e 2 peixinhos para alimentar aquela multidão de 5.000 homens. É claro que ele não sabia que aquele seu lanchinho iria servir para alimentar uma multidão tão numerosa, mas Jesus estava pronto para realizar o milagre.
Da mesma maneira, nós somos desafiados, queridos, a sermos generosos quando somos desafiados a colocar à disposição de Jesus todas as habilidades que Ele nos deu, todos os carismas, todas as competências, enfim, todos os nossos recursos devem ser para a promoção do reino de Deus. É por esta razão, por esta ideia principal, que eu resumi essa proposição no tema "Você não é só mais um no meio da multidão". E eu quero falar para você, você que está aí talvez no seu sofá, com outros familiares e amigos, assistindo o culto da CCP online, neste domingo ou em qualquer outra ocasião durante a semana, eu quero falar para você como se você estivesse sozinho aqui na minha frente. Vou tomar a sua família como sendo uma pessoa só. E como é que nós colocamos todos os recursos que Deus nos dá, todas as nossas habilidades, todas as nossas competências para a promoção do reino de Deus? Como é que nós podemos fazer isto? Em primeiro lugar, temos que aceitar o desafio de Jesus. O Senhor Jesus prova a nossa fé diante das dificuldades. Veja que o lugar é descrito ali no Evangelho de João, capítulo 6. E nós vemos que aquele era um lugar deserto. Também nós passamos por muitos desertos, diferentes desertos ao longo da nossa vida. Aquele era um lugar que não era downtown lá, era afastado de alguma área metropolitana por perto. E já era tarde, e a multidão era enorme, e os recursos eram muito escassos. Nós vemos isso também nos escritos de Marcos, capítulo 6, e João, capítulo 6, conforme nós temos lido. Entretanto, Jesus faz a pergunta: onde compraremos pão para esse povo comer? E o desafio nos outros evangelhos que registram o mesmo milagre ainda é mais claro: dai-lhes vós mesmos de comer. Perceba que Jesus prova a nossa fé no meio das nossas dificuldades. Queridos, nós estamos atravessando mundialmente uma época de grande crise. Você já parou para pensar que nós somos o povo de Deus exatamente nesta hora? Conforme Deus nos falava no domingo passado, nós somos o povo de Deus e não há outro. O povo que Deus usa sou eu e você, na proporção em que nós permitirmos. Além disto, o desafio continua ainda hoje. O mesmo desafio que está desenhado neste episódio ainda continua hoje, porque Jesus continua a se compadecer das multidões aflitas. As multidões continuam exaustas e famintas, que estão como que ovelhas sem pastor. Jesus, neste episódio, quando ele elevou a sua vista para aquela multidão, ele via as pessoas como ovelhas sem pastor. E isto me leva para uma pergunta: como é que nós respondemos ao desafio de uma multidão que está ao nosso redor e são hoje também como ovelhas sem pastor? Identificamos-nos com Jesus, que vê nessas multidões uma seara que já está branca para a ceifa de vidas preciosas para serem colhidas para dentro do reino de Deus, conforme fala em Mateus capítulo 9, ou como acontecia com os religiosos, as autoridades religiosas de Israel, que deveriam ser os pastores das almas das pessoas, mas estas pessoas viam as mesmas multidões apenas como combustível para o fogo do inferno. Eles simplesmente eram envernizados de religião, uma religião sem essência, somente de aparência. Mas o poder de Jesus é o mesmo hoje. Se nós hoje continuamos a ter o mesmo desafio, e nós continuamos a ter o mesmo desafio de vermos as multidões como ovelhas sem pastor, nós sabemos que, apesar de não termos mais Jesus fisicamente conosco, o poder dele é hoje o mesmo. Ele está disponível para a igreja. Disponível para quê? Para operar, disponível para suprir as necessidades
quando nós, eu e você, aceitamos o desafio. Então, o desafio tem que ser aceito e tem que ser acatado. Então, nós somos desafiados a ser generosos ao colocarmos à disposição de Jesus as nossas habilidades e os nossos recursos para a promoção do reino de Deus. Nós podemos fazer isto como? Acabei de responder a essa pergunta com a primeira ideia. Nós fazemos isto aceitando o desafio de Jesus. Você tem a noção que Deus te dá a oportunidade de aceitar o desafio de Jesus? Você tem a noção de que você deve colocar todos os seus carismas, as suas competências, as suas habilidades humanas à disposição de Jesus? Os seus recursos humanos, todos à disposição de Jesus para a promoção do reino de Deus, através da sua igreja local? Você tem seguido Jesus de longe, e uma coisa é a sua vida, outra coisa é a vida de outros que estão na linha da frente. O seu lugar é na linha da frente. Pensa nisto, por favor. O seu lugar é na linha da frente. Por favor, não fica nas fraldas do povo de Deus, distante. Vai para o centro da ação. Aceita o desafio de Jesus. E como é que nós podemos fazer isso de colocar à disposição de Jesus as nossas habilidades? Em segundo lugar, colocando todos os nossos talentos. São dele porque foi ele que nos deu. Desde o princípio da criação, o homem foi colocado no topo da administração de tudo o que Deus havia feito, e nós hoje, nós fazemos a mesma coisa, nos colocamos à disposição de Jesus, colocando à disposição dele os nossos talentos. Talvez você nunca parou para refletir o prejuízo que há quando você não se coloca à disposição do reino de Deus, representado este reino pela sua igreja local, a querida CCP, Comunidade Presbiteriana, Comunidade Cristã Presbiteriana, e na linha da frente para ajudar o seu pastor, reverendo Renato Bernardes, e todos os que o ajudam mais diretamente. Veja o que está acontecendo aqui. Jesus usou diversos talentos para multiplicar os pães e os peixes. Vê que há aqui uma engrenagem de pessoas que se colocaram na linha da frente. E veja o que Deus usou nestas pessoas. Eu vou mencionar somente umas 4 pessoas, tá? Em primeiro lugar, Deus usou a racionalidade de Filipe. Filipe era bom de cálculos. Nós vemos isto no Evangelho de João 6:7. E nós vemos que Jesus não desprezou essa habilidade. Então, temos um Filipe que é racional. A multidão era grande demais e não havia recursos para alimentá-la. Depois temos André. Chama a minha atenção que ele é um homem de pragmatismo. Este André encontrou um rapazinho com 5 pães e 2 peixes e levou este rapazinho, este menino, à presença de Jesus. Nós vemos isso, João 6, versículos 8 e 9, e nos versículos seguintes ainda. E o que é um pragmático? Um pragmático é um proativo. O pragmático, ele encontra recursos onde não os há. Ele vai à procura de condições para resolver um problema. É uma pessoa na linha da frente. A racionalidade de Filipe, juntamente com o pragmatismo de André, se soma agora ao terceiro item, que é a generosidade desse menino. Se ele não fosse generoso, ele tinha guardado para si o seu lanchinho de 5 pães e 2 peixinhos, mas não há menção disto, de que ele se esquivou. Você tem se esquivado da possibilidade de deixar o seu lanchinho, que no caso representa tudo da sua vida, afinal, tudo da sua vida à disposição de Jesus? Este menino não se omitiu de fazer isto. E então, isto podemos dizer que é um tipo de habilidade.
Deus havia colocado generosidade no coração deste menino e agora nós vemos a racionalidade de Filipe com o pragmatismo de André, casando direitinho com a generosidade deste menino. E esta habilidade, esta generosidade, deve ser cultivada por todos nós, irmãos. Se você estivesse aqui bem junto de mim, mas eu, como que te vejo aqui, como eu falei, eu estou falando como se fosse para você sozinho, eu provocaria um amém bem sonoro. Amém, você diz amém a isto. Todas as suas habilidades, tudo que Deus te deu, lembra, desde a criação, nós, povo de Deus, desde os nossos queridos Adão e Eva, nós fomos colocados como bons mordomos da criação do Senhor. E hoje nós somos os bons mordomos dos celeiros celestiais, somos despenseiros de Deus. Em quarto lugar, nós vemos aqui a disponibilidade e obediência dos próprios 12 apóstolos. Olha, 12 apóstolos, 12 cestos, cada um com seu cestinho. Agora começa o milagre da multiplicação. E eles passaram a distribuir os pães que nunca terminavam, e mais pessoas e pessoas lançavam mão daqueles peixes, lançavam mão daqueles pães, e nem os pães nem os peixes acabaram. Então, presta atenção que isto significa que hoje a todos Jesus dá recursos para serem administrados de acordo com a capacidade de cada um. O Evangelho de Mateus fala sobre isto. Ele não está solicitando de você, nem de mim, de nenhum de nós, qualquer coisa que vai além da nossa capacidade. Então, o que recebeu só um talento, não tem desculpas para enterrar esse talento. A prestação de contas é inevitável, independentemente dos talentos, dos carismas, das competências que nós recebemos. As oportunidades são inúmeras. Num abrir e pescar de olhos, nós temos múltiplas oportunidades para nos colocarmos à disposição do Senhor e sermos úteis para o nosso próximo, a começar dos domésticos da fé. Nós podemos aplicar os nossos talentos, surgem oportunidades na casa, debaixo do telhado da casa que Deus nos deu. Ali é o nosso campo missionário, no nosso local de trabalho, nas células da igreja durante a semana. Oh, que lugar privilegiado, queridos! Nos mais diversos ministérios da igreja, não há desculpa nenhuma. Não há desculpa de falta de espaço na sua vida ou falta de tempo. Há espaço e há tempo, se você quiser que haja. E a oportunidade, ela está sendo colocada à sua disposição. Então, nós temos este desafio de sermos generosos. A multidão aí está esfomeada e são, sobretudo, ovelhas como que sem pastor. E como é que nós podemos colocar-nos e colocar estas habilidades e os nossos recursos para a promoção do reino de Deus? Primeira ideia, aceite este desafio. Me escute com muita atenção, por favor. O Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, usa duas forças fantásticas para mover o seu povo: atitude e decisão. Eu repito, Deus usa a atitude e decisão das pessoas. A decisão resulta da atitude. Se você tem uma boa atitude para alguma coisa, se você está aberto, se você não está obrigado, não está se sentindo pressionado, mas você está aberto, no caso, para Jesus e para o seu chamado individual, através de você na sua igreja local, então você, certamente com esta boa atitude que você deve cultivar, você vai ter decisões muito sábias, muito apropriadas. Pensa nisto. Aceita o desafio de Jesus e coloca todas as tuas capacidades à disposição de Jesus para que, em terceiro lugar, possa haver aquela divisão que, afinal, é multiplicação. Veja a bênção. Não haveria esta coisa incrível daquele milagre super espetacular se Jesus não estivesse lá.
Jesus estava presente lá. Jesus está presente na sua igreja. Jesus está presente na sua vida, meu querido, minha querida irmã. Jesus é o nosso DNA, o DNA da igreja. O mesmo Jesus que tinha poder naquela ocasião é o mesmo Jesus que tem poder para agir hoje. Jesus solucionou um problema lá, há 2000 anos atrás. Jesus soluciona os nossos problemas hoje. Hoje, Jesus continua tendo o grande desejo de alimentar uma multidão faminta. Esta multidão faminta, certamente, uma grande parte do povo, quase 100%, pelo menos no hemisfério ocidental, tem fartura de pão, tem fartura de peixe, fartura de tudo. Mas está esfomeada, por favor, entenda isto, esfomeada da palavra de Deus, uma multidão faminta. E nós temos que olhar para esta multidão com os olhos de Jesus. São como ovelhas sem pastor. E Deus nos coloca para sermos os pastores que levam estas ovelhas famintas para pastos verdejantes. Jesus, ou melhor, a sua presença faz toda a diferença. Mas Ele conta também com a nossa cooperação como discípulos, como filhos que nós somos do Senhor. Os nossos talentos humanos têm os seus limites, mas com Jesus tudo é possível. Diante da presença e da autoridade de Jesus, os discípulos agora não argumentam mais, não discutem, simplesmente eles obedecem. Quanta gente hoje está argumentando e contra-argumentando, quanto mais não seja através de um silêncio omisso. Deixa que outros façam. Eis-me aqui, envia outro qualquer, me esquece. Parece ser esta a conduta, a postura de tanta gente. Não seja esta a sua decisão. Não seja esta a sua atitude. É uma atitude ruim. Por consequência, a decisão não vai ser boa. Tenha uma boa atitude. E veja o que diz aqui. Jesus agiu como um pai de família ao dar graças. Quando nós temos esta atitude de sermos gratos pelo que recebemos de Deus, nós nos abrimos para que Deus possa fazer coisas novas em nós e também na vida de outros, através de nós. Sim, eu creio que o Senhor Jesus hoje pode fazer muitos milagres através de nós, se tivermos a gratidão como sendo a nossa atitude permanente. Senhor, muito obrigado por tudo que me dás. Muito obrigado ao Senhor pela minha saúde. Obrigado, Senhor, porque eu percebo que tenho habilidade nisto e naquilo. E se depois cada um de nós colocar tudo isso à disposição do reino de Deus, eu repito, representado este reino de Deus pela sua igreja local, como as coisas seriam tão diferentes. Mas veja o que acontece agora. Enquanto os discípulos, esta é a terceira ideia, enquanto os discípulos saíram com os seus cestos, cada um com seus cestos, os apóstolos, melhor dizendo, Jesus ia multiplicando. Veja aqui uma distribuição que é uma multiplicação. Jesus usou todos os talentos disponíveis naquele milagre ali, mas a generosidade daquele menino foi fundamental. Então, é a lei da semeadura e da colheita que nos conclama a prática do amor fraternal. É por isso que o milagre da multiplicação pode e deve ser contínuo, irmãos. Funciona assim: você sai com o seu cestinho é a sua vida por inteiro, e você divide, você distribui aqui, distribui ali, você se dá e depois Jesus multiplica. Eu gosto dessa ideia. Você se dá e Jesus multiplica. Eu te suplico que você saia com o cesto da palavra, o cesto que é a sua própria vida, no meio dessa multidão faminta, e distribua, se dê, e você vai ver que Jesus vai multiplicar. Não se satisfaça com a ideia de ser um cidadão anônimo, um cristão anônimo da CCP e do Reino de Deus. Saia com o seu cestinho de oração.
e distribua a oração no meio dessa geração absolutamente faminta da palavra de Deus. Saia na frente. Em nome de Jesus, abençoe. Em nome de Jesus, sorria mais para as pessoas. Em nome de Jesus, fale mais baixo, fale mais doce. Em nome de Jesus, se disponibilize. E isto me leva para a conclusão geral, meus irmãos. Quando Jesus age, as pessoas ficam satisfeitas. Observa as expressões de João capítulo 6, nos versículos 11 e 12. Eles comiam o quanto queriam. E houve um momento em que eles já estavam absolutamente fartos. Quando Jesus age, sempre há fartura. Quando Jesus age, não há falta de nada. Agora todo mundo está farto e mais do que farto, e ainda sobraram 12 cestos. Aqueles mesmos cestos que foram levados por estes servos de Deus pelo meio da multidão, e haja pão, e mais pão, tirava pão, mas o pão continuava lá, sempre pão se multiplicando, peixes se multiplicando. Isto fala sobre sinais e prodígios. Os sinais têm o objetivo principal de levar as pessoas à fé em Jesus, ou seja, à salvação através de Jesus, conforme João capítulo 20. Foi por esta razão, certamente, que o Senhor Jesus aproveitou o ensejo daquele milagre da multiplicação para apresentar a Ele mesmo como o pão vivo que desceu do céu para alimentar os famintos espirituais. Queridos, na nossa missão evangelizadora, nós somos, como alguém escreveu, nós somos os mendigos que vamos dizer aos outros mendigos onde encontrar o pão da vida. Então, um mendigo que conta a outro mendigo onde encontrou o pão. Querido, neste minuto que eu estou terminando, eu quero te convocar em nome de Jesus e em nome do seu pastor, reverendo Renato, para que você, durante esta semana, diga a alguém que está com fome onde foi que a sua fome foi saciada. E esta pessoa vai querer vir com você, conhecer este lugar onde a sua fome foi saciada. Então, eu lhe peço que você abra mais o seu coração para as pessoas. E eu te garanto que estas mesmas pessoas vão querer saber mais desse Deus maravilhoso que começou boa obra em você e vai terminá-la. Abra mais o seu coração para falar muito e falar muito bem da sua igreja, falar muito e falar muito bem do seu pastor, falar muito e falar muito bem dos ministérios da igreja, falar muito e falar muito bem do seu amor pelos irmãos da igreja, falar muito e falar bem do amor dos irmãos da igreja por você. Fale acima de tudo e por excelência acima de tudo, fale principalmente do amor do Senhor por você. Fale do seu amor pelo Senhor, fale do seu amor pela palavra de Deus, fale muito da palavra de Deus, fale muito e fale bem do seu gozo espiritual quando você ora. E eu te garanto que outras pessoas vão querer vir com você ao culto no próximo domingo. E outras pessoas vão querer experimentar tudo aquilo que você já experimentou e que você tem divulgado como sendo muito bom, porque realmente é muito bom. Como é que nós podemos colocar os nossos recursos para a promoção do reino de Deus, os nossos carismas, as nossas competências pessoais, aquilo em que nós somos bons? Como é que nós colocamos tudo à disposição do reino de Deus? Aceitando o desafio de Jesus, colocando esses nossos talentos à disposição de Jesus para que possa acontecer, em terceiro lugar, o milagre da multiplicação. Você não é só mais um, querido, no meio da multidão. Você foi abençoado com talentos e capacidades que, porventura, ninguém mais tem na igreja, aqui na CCP. E esses talentos, esses carismas, essas competências, aquilo em que você é bom, eles não são seus. Foram dados a você por Deus, que te dá para você administrar bem, enquanto Deus vai te usando para abençoar outras vidas.
A minha súplica encarecidamente é que você deixe-se usar, como diz a canção daqueles 2 irmãos lá de Pernambuco. Deixe-se usar. Talvez hoje aí você pensa que veio aqui só para adorar. Há um propósito para tudo, meu amado. O mestre vai pegar o pouco que tens em ti e vai multiplicar, capacitar, vai sacudir. Quando abrir a boca, o coxo vai andar. Quando louvar com um hino, o mudo vai falar. Enquanto tu deres glória, algo vai acontecer. A glória vai descer. Para muitos você é nada, é uma pedra na estrada, é mais um na multidão sem serventia para nada. Mas na mão de Jesus você é muito, você é uma bala engatilhada. Hoje Ele te viu, te mandou chamar, e se você não vir, Ele vai te buscar. Você não é comum, tem algo a mostrar, e o Mestre quer te ver, quer te encher, quer te usar. Oh, glória a Deus! Que esta palavra, que é a boa semente, tenha caído em bom solo o teu coração, previamente preparado pelo Espírito Santo de Deus, para vir a produzir bons frutos. 10 por 1, 50 por 1, 100 por 1. Seja fértil, deixe-se usar por Jesus e milagres vão acontecer. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua semana. Fica na paz.